muito no alto? Não. Tá bom. Se precisar, eu peço a mesmo, mas tá bom. Tá bom. Boa noite a todos. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer o convite que a Valquíria nos fez e dizer que é uma alegria muito grande nós nos encontrarmos aqui, reunidos no mesmo ideal. Conforme o Kiko estava falando, hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Porque nós temos visto surgirem alguns escritores humanizando a figura divina de Jesus. Ou seja, dando a ele atitudes, comportamentos próprios da nossa condição humana ainda bastante imperfeita. Então nós buscamos alguns apontamentos dentro do Espiritismo para termos assim uma noção mais exata de quem é realmente nosso Senhor. Buscamos esses apontamentos em Kardec, em Emmanuel, que sabemos que é um espírito altamente sábio, foi o guia espiritual do Chico Xavier, e do próprio Francisco Cândido Xavier. Então vamos ver, para nós espíritas, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta foi pronta e precisa: Jesus. Então Jesus é o nosso guia, é um modelo que Deus nos enviou para nos ensinar o caminho a fim de chegarmos até Ele. Por essa razão que com toda convicção, com toda autoridade, Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos fala que Jesus é o sublime governador espiritual da Terra, que desde que ela se desprendeu das nebulosas solares, ele já acompanhou esse fenômeno, intercedendo em todas as suas transformações, até que ela se encontrasse devidamente adequada para receber na sua superfície os primeiros homens encarnados. E isso aconteceu aproximadamente há 4,5 milhões de anos. E ele continua ainda: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizavam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência pela palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, diante dessa explicação, impossível negarmos a condição, a sua condição de embaixador celeste. Já no livro Na Era do Espírito, Chico Xavier nos diz o seguinte: Jesus é um espírito de evolução suprema e supremo orientador moral do planeta, não o orientador do sistema solar, porque para tal função existe um outro espírito de mais alta potência construtora, e assim vai sucedendo-se em termos de constelações, galáxias, etc. Então, por aí nós podemos observar como é longo o nosso caminho, Ele continua: sendo assim, todos aqueles espíritos que passaram pela Terra, orientando comunidades, como foi o caso de Buda, Confúcio, Zoroastro, estavam a serviço dele. Podemos dizer que são ministros do Cristo.
Outro esclarecimento muito importante que o Chico nos dá é acerca da confusão que se faz com Deus e Jesus. Muitas pessoas acreditam que são a mesma pessoa, ou seja, os dois são uma única pessoa. E ele fala que não, que Deus é o nosso Criador, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por isso que Jesus o chamou e nos ensinou a chamá-lo de Pai. Já ele se autodesignava como sendo o Filho do homem, portanto, criado igualmente por Deus, nosso irmão. E essa confusão acontece porque Jesus afirmava: eu e o Pai somos um. Mas o que ele queria dizer com isso é que ele vivia em perfeita comunhão com Deus, em perfeita sintonia mental com Deus. Tanto que João, no seu evangelho, grafou a seguinte afirmativa de Jesus: as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. E Kardec, na sua lucidez, compreendendo essa perfeita harmonia, essa perfeita sintonização que existia entre ele e Deus, afirmou que Jesus foi o médium de Deus na Terra. Certa vez, Jesus conversava com os seus discípulos e perguntou a eles quem os homens achavam que ele fosse. E eles começaram a responder. Uns disseram: alguns acham que és João Batista que voltou. Outros acreditam que és Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Simão Pedro, profundamente inspirado naquele momento, respondeu-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, bastante satisfeito com aquela resposta, disse a ele: bem-aventurado és, Simão, pois não foi a carne quem isto te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento, Simão Pedro também sintonizou-se com o alto, compreendeu a missão divina de Jesus. Mas conforme nós falávamos no início, se existem pessoas, alguns escritores que estão humanizando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, existem outros, que buscam analisá-lo, que buscam estudar o seu comportamento, as suas palavras sábias, e o classificam como tendo sido um grande filósofo, um grande psicólogo, um grande professor. Na realidade, Jesus está acima desses títulos, porque esses títulos pertencem à terra. Conforme nós vimos, a hierarquia espiritual de Jesus é muito grande. Então, os seus títulos, vamos assim dizer, ou o seu título é divino, são divinos. Nós trouxemos duas passagens do Evangelho de Mateus para podermos refletir nessa hierarquia espiritual e moral de nosso Senhor Jesus. A primeira delas é quando levaram até ele um jovem paralítico deitado numa cama, para que ele o curasse. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas que ali se encontravam, disse ao rapaz: filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Mas alguns escribas que estavam ali comentaram entre si: ele blasfema, ou seja, quem é ele, Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Isso daí é um poder que só cabe a Deus. Mas Jesus, conhecendo que ia no íntimo deles, dirigindo-se a eles, lhes disse: por que pensais mal em seus corações? O que é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda?
para que saibais que o Filho do Homem tem poderes na terra para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o rapaz levantou-se, tomou a sua cama e foi para a sua casa. E os presentes ali, ao verem aquilo, ficaram admirados. A outra passagem é quando levaram até Jesus um jovem paralítico deitado, ou melhor, essa nós já falamos. A outra passagem é quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos. E em alto mar formou-se uma tempestade assim tão grande, com ondas que cobriam o barco. E naquele momento Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram apavorados e foram acordá-lo dizendo-lhe: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Jesus então, levantando, lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? E repreendendo os ventos, o mar, seguiu-se uma grande calmaria. E os apóstolos perguntaram entre si: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas conforme nós sabemos, infelizmente, poucas foram as pessoas que compreenderam a missão divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi acusado de revolucionário, ele foi acusado de malfeitor. E apesar dele ter curado leprosos, dele ter feito com que paralíticos voltassem a andar, de ter feito com que cegos voltassem a ver, tudo isso não era suficiente. As pessoas exigiam dele ainda algo mais. Exigiam um sinal de Deus no céu, para poderem se convencer que realmente ele era o Messias esperado. E entre os discípulos, o que mais se preocupava com esse sinal era Tomé, porque ele acreditava que se Jesus assim o fizesse, os poderosos da época iriam auxiliá-lo no seu trabalho, porque ele temia que o evangelho não frutificasse sem o apoio dos poderosos da época. E certa vez que Jesus descansava na casa de um velho pescador chamado Zacarias, Tomé chegou lá assim de forma inesperada e disse a Jesus que naquelas cercanias se encontravam altos funcionários de Herodes, patrícios romanos, vários doutores da lei, e todos eles desejavam a mesma coisa: conhecer Jesus. E ele muito firmemente respondeu a Tomé: não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de meu Pai. E Tomé insistiu: atendei o Senhor. Que será do evangelho do reino sem o apoio dos influentes e dos prestigiosos? Jesus então replica: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos nenhum tipo de homenagem, mas somente que se amem reciprocamente. Tomé entristeceu-se e justificou-se: compreendo as vossas observações. Entretanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus no céu. E o que significava isso para Jesus? Ele que vivia em perfeita comunhão com Deus, ele que já tinha feito tanto aqui na terra. Jesus então, dirigindo-se a ele, lhe diz: vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram por uma vida melhor. O apóstolo não mais insistiu, porém ainda perguntou-lhe algo hesitante: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? A resposta foi a seguinte:
Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale muito mais que um imenso sinal no céu. A nossa senha é a nossa própria exemplificação. A redenção consiste em amar intensamente. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque somente ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai, Tomé, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. E nós vemos mais tarde Jesus afirmando: eu venci o mundo, ou seja, viveu entre nós, sem se deixar levar pelas paixões, pelas vicissitudes que a vida aqui na Terra apresenta. Então, conscientes, que estamos, que somos, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, através dele, nós trouxemos assim alguns exemplos que nos ajudam, vamos assim dizer, que nos conduz até Deus, o nosso Pai. Então, o primeiro exemplo é o da simplicidade. O sublime governador espiritual da terra, quando veio ter conosco, ele não chegou aqui cercado de ouro, ele não teve a proteção de exércitos poderosos, ele não contou sequer com a proteção de paredes. Ele teve somente o amparo dos seus pais, um carpinteiro de nome José e uma camponesa de nome Maria. E recebeu ali a visita de homens simples, pastores, de animais mansos que rodeando o adoraram. E durante toda a sua vida, ele não pregou o evangelho de cátedras douradas. Ele o fez nas praias, nos campos, quando não estivesse em casas ou barcos emprestados. Certa vez, ele chegou à praia na barca de Simão Pedro. E naquele dia, muitas pessoas ali se encontravam e muitas mulheres haviam levado seus filhinhos para que ele os abençoasse. E as crianças então começaram a fazer muita algazarra, ao que foram repreendidas pelos apóstolos. Mas Jesus tranquilamente desceu da barca, buscou uma pedra, sentou-se e disse a eles: deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Aquela atitude fez com que as pessoas o admirassem ainda mais. Então nós observamos nessas suas palavras, ele não afirmou que o reino dos céus era para as criancinhas, mas sim para aqueles que se lhes assemelhassem. Por quê? Porque as crianças têm a imagem da candura, da pureza de coração, que são atributos inseparáveis da simplicidade e da humildade. E hoje, graças à doutrina espírita, através dos ensinos dos espíritos, nós entendemos a importância de cultivarmos, de exercitarmos a simplicidade. Porque toda vez que nós praticamos algo aqui na Terra, que nós falamos algo, deixando-nos levar pelo orgulho, pela vaidade, por mais belo que seja o nosso ato, ou por mais belas que sejam as nossas palavras, elas perdem o encanto, o nosso ato perde a beleza. Então a simplicidade e a humildade são assim atributos que fazem com que nós venhamos obter êxitos em todos os nossos empreendimentos aqui na Terra. Basta nós prestarmos atenção para vermos exatamente isso que nós comentamos. Quando nós nos separamos deles, fugimos dele, nós nos desviamos do caminho. O outro exemplo que Jesus nos trouxe foi o do trabalho. Nós sabemos que trabalho
é tudo aquilo que nós fizermos à nossa volta de útil. E nele reside o nosso progresso. Porque através do trabalho a gente vai progredindo pouco a pouco. E nos dias de sábado, era proibido qualquer tipo de trabalho. E justamente nos dias de sábado foi que Jesus efetuou muitas curas, entrando muitas vezes em atrito com os judeus. E foi numa dessas vezes que ele afirmou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como a nos dizer que não existe dia certo, não existe momento certo para nós sermos úteis, para nós agirmos no bem. A todo instante é momento de fazermos o bem aqui na terra. E o governador espiritual da terra, ele teve também as suas mãos calejadas, trabalhando com serrotes pesados na carpintaria do seu pai, nos dando dessa forma o exemplo, de que todo trabalho, por mais singelo que ele seja, ele é sempre digno, desde que realizado com alegria, com responsabilidade, com dedicação. O outro exemplo, muito importante para nós, foi o do perdão. No perdão reside uma das nossas fontes de paz. E a paz é um atributo que cada coração aqui na terra está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino. Então ninguém pode, vamos assim dizer, nos oferecer a paz. É uma conquista íntima. E para podermos conquistá-la, Jesus nos ensinou: amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. Quando ele nos ensinou isso, ele não estava querendo nos colocar numa posição superior àqueles que nos ofendem, mas ele nos dava a fórmula da nossa libertação espiritual. Porque toda vez que nós guardamos em nossos corações um sentimento de animosidade, de ódio, de raiva contra um semelhante nosso, nós ficamos ligados a essa pessoa mentalmente, através do sentimento, e mentalmente. E não é assim com surpresa que muitas vezes nós nos pegamos brigando mentalmente com essa criatura. Então, se nós perdoarmos, se nós esquecermos a ofensa, nós nos desvinculamos dessa pessoa. O Chico nos dizia: quem não perdoa carrega um peso desnecessário. Por que desnecessário? Porque a lei é de amor. Fatalmente nós vamos nos encontrar, nos unir a essa pessoa novamente para aprendermos a transformar o ódio em amor. Foi por essa razão que Jesus ensinou a Simão Pedro, quando conversava com ele, que não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. Caminhar sem nenhum peso no coração. Porque nós não vamos chegar até Deus carregando um sentimento de animosidade dentro de nós. E coroando a sua obra, no dia inesquecível do Calvário, diante ali dos seus perseguidores, dos seus verdugos, como a nos ensinar a imediata reconciliação do espírito com a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então é a maneira que nós temos de seguir em paz. Outro exemplo foi o da caridade e o da fraternidade. Para nos ensinar a respeito, ele nos contou uma história. A história de um rei que estava conversando com os seus súditos e disse a eles: eu estava com fome e me destes de comer, com sede e me destes de beber.
Eu estava estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive doente, preso e fostes me visitar. E eles estranharam aquelas palavras e perguntaram: Mas, Senhor, quando foi que tiveste fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? Quando foi que ficaste sem abrigo e te hospedamos? Ou então nu e te vestimos? Quando foi que ficastes doente, preso e fomos te ver? E o rei então concluiu: Toda vez que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Com isso, Jesus nos ensinava que o menor gesto de bondade que pudermos dispensar a um semelhante nosso aqui na terra, será sempre considerado no alto uma dádiva de amor endereçada a Ele próprio. E nos ensinava ainda a necessidade de fazer, ou seja, de colocar as nossas mãos, de colocar o nosso coração em ação. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que constantemente nós nos deparamos com esse ensinamento de Jesus. Vai e faze o mesmo. Faze isso e viverás. Como nesta parábola, toda vez que fizerdes a um destes pequeninos. Então nós precisamos aprender a sair de dentro de nós, abrir os nossos corações e colocá-lo em ação. Lembrando aqui que Jesus nos conhece assim imensamente, melhor do que ninguém, né? Porque é o nosso irmão maior. Nós trouxemos algumas frases, alguns ensinamentos de Jesus para refletirmos sobre elas. Mais ainda, ideal seria que nós tivéssemos essas frases gravadas em nossas mentes, para que toda vez que estivéssemos passando por alguma dificuldade, por algum problema, elas viessem à tona para nos fortalecer, para nos amparar e assim nos ajudar a prosseguir no caminho. Emmanuel nos fala que as frases, os ensinos de Jesus estão impregnadas das vibrações dos seus sentimentos. Por essa razão que tanto alento, tantas forças elas nos transmitem. Então, na realidade, são verdadeiros faróis iluminando o nosso caminho. Então, vamos a algumas delas. Quando nós estamos atravessando momentos de angústia, de medo, o que Jesus nos fala à nossa alma? Não turbes os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não deixemos que o medo tome conta do nosso coração. Vamos confiar, vamos ter a certeza que existe um Pai que nos ampara, que está olhando por nós. Nos nossos momentos de ansiedade, de preocupações constantes, porque infelizmente nós sofremos muito por antecipação. Ele nos lembrava: não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Então vamos procurar viver o hoje, realizar as prioridades que temos para fazer hoje, porque o dia de amanhã, o futuro, este pertence a Deus. E para Deus nada é impossível. Muitas vezes aquilo que está nos inquietando, tirando a nossa paz interior, pode ser que nem venha acontecer. Nos momentos de desesperança, olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e nem guardam em celeiros, e no entanto o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Para a mania que nós temos em criticar, em julgar os nossos semelhantes, as atitudes alheias, ele nos advertia: não julgueis para não serdes julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados.
para que não zombemos do profundo valor das horas. Porque muitas vezes a gente passa pela terra aqui despercebido. Então, de repente, vem a velhice, chega uma doença, e aí a gente vai se arrepender do tempo que nós perdemos. Para isso, ele nos lembrava: caminhai enquanto tendes luz. Nos momentos de cólera, de nervosismo, que sabemos ser assim veneno mortal, tanto para o nosso corpo físico como para a nossa alma. Muitas vezes, depois de uma crise de nervosismo, de cólera, nós desorganizamos o nosso corpo físico. Abalamos muitas vezes o coração, o fígado e assim por diante. Então, para nos ensinar a nos conter nesses momentos, ele nos lembrava: é na paciência que ganhareis as vossas almas. A nossa irritação, o nosso nervosismo não soluciona problema algum. Pelo contrário, complica-os e muitos. Naquele desejo, muitas vezes assim, enorme, de reter bens materiais, para isso ele nos advertia: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões minam, e nem roubam. Para aprendermos a conviver em harmonia com os nossos semelhantes. Às vezes a gente acha que isso é muito difícil, mas a receita de Jesus, vamos dizer assim, é simples, é de uma simplicidade enorme. Não faça aos outros o que não gostarias que os outros te fizessem. E nos nossos momentos de muita dor, de muito sofrimento, ele nos convidava: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós vemos que Jesus não fala que ele vai nos isentar desses problemas, desses sofrimentos. Ele vai nos aliviar. Esse alívio deve ser entendido por forças, por coragem, para continuarmos trabalhando, trilhando o caminho do bem, a fim de chegarmos até Deus, nosso Pai. E a esse respeito, a respeito de tudo que nós comentamos aqui, Maria Dolores, resumindo isso, ela nos diz o seguinte: sob os riscos da jornada, na vereda transformada em sombra pedindo luz, recorda que em tuas mãos, no amparo aos próprios irmãos, brilha o ideal de Jesus. Age, auxilia, perdoa. Na essência, em toda pessoa, o amor se plantado produz. Essa semente divina, se cultivada, germina para servir com Jesus. Dores, mágoas, desenganos são instrumentos humanos formando a bênção da cruz, de vida, esperança e paz, pela qual encontrarás a redenção com Jesus. Coração, não vai sozinho entre as pedras do caminho a que o serviço faz jus. Na alegria ou no infortúnio, guarda esta nota contigo: o companheiro é Jesus. Então, que possamos aprender a estar junto dele, tanto quanto ele tem estado conosco. Muito obrigada.